Eu gostaria também de registrar aqui o quanto é absolutamente gratificante ver mais uma vez a realidade triunfar sobre o preconceito ideológico e os vaticínios apressados do chamado mercado, essa gralha funesta, essa ave de mau agouro que pragueja contra o Brasil e o nosso povo. Eu li em um dos nossos grandes jornais nacionais, e não houve como não rir, pelo tom de lamento, como a frase parece ter sido escrita, de que, abre aspas, a desaceleração da economia brasileira foi mais uma vez adiada. Essa torcida contrária fala muito sobre o momento, mas não deixa de ser cômica, por que não dizer trágica também. Todo dia o nosso governo dá um susto no mercado. Queda da inflação surpreende analistas, bolsa supera expectativas e fecha em alta. É tanta surpresa que eu penso que a Faria Lima deve viver à base de muito ansiolítico para encarar tantos resultados positivos diariamente da economia brasileira. Deve ser muito duro para esse pessoal apostar contra o Brasil o tempo inteiro, quando o país tem um presidente como Lula, cujos compromissos com as agendas fiscal e econômica são inarredáveis, ao tempo em que são indissociáveis da agenda social. Então, para quem quer cortar programas sociais e congelar o salário mínimo, deve ser muito surpreendente mesmo ver o sucesso continuado de um modelo que prioriza a inclusão social, o fortalecimento do mercado interno e a responsabilidade fiscal. O Banco Central divulgou a chamada prévia do PIB, revelando um crescimento expressivo de 1,3% nesse primeiro trimestre, um ritmo que, para surpresa, ou quem sabe desalento dos profetas do caos, supera amplamente o observado no fim de 2024. O Brasil já acumula 6 trimestres consecutivos de expansão do seu PIB e o patamar de 109,9 pontos é o mais alto registrado em 22 anos da série histórica. É o reflexo de uma trajetória que combina robustez setorial, com destaque para a agropecuária, que cresceu notáveis 6,1%, e dinamismo na indústria e nos serviços. E não se trata de um crescimento qualquer. Trata-se de uma expansão sustentada com fundamentos sólidos. A dívida pública segue trajetória descendente, alcançando agora 75,9% do PIB, patamar significativamente inferior ao que herdamos do governo passado. Quero destacar aqui também nosso combate consistente à inflação, em que pesem todas as situações adversas pelas quais o Brasil e o mundo têm passado, como os eventos climáticos extremos, a sobretaxação de produtos pelas políticas tarifárias dos Estados Unidos e a própria escassez mundial de alguns produtos, como ovos e carne de frango, cenário recentemente piorado pela questão da gripe aviária, com a qual estamos tendo que lidar. Estamos com a inflação totalmente sob controle, com 5 revisões consecutivas para baixo. O câmbio tem se estabilizado e as projeções já colocam a mediana do dólar
em 2025 em R$ 5,82. Na semana passada, a Bolsa bateu um novo recorde, 4 vezes seguidas de alta, fechando acima dos 140 mil pontos pela primeira vez na história. Aí dizem que é surpresa. Mas surpresa para quem? Para aqueles que insistem em subestimar a capacidade do governo Lula em combinar crescimento econômico, responsabilidade fiscal e inclusão social? Para quem não acredita que é possível conciliar políticas públicas vigorosas com contas públicas sólidas? Pois saibam, o Brasil vive hoje uma das fases mais virtuosas de sua economia. Também na semana passada, a Consultoria de Orçamento da Câmara dos Deputados divulgou um novo estudo em que estima o superávit primário do governo central em quase 16 bilhões de reais em abril. No acumulado do primeiro quadrimestre, 70,5 bilhões, mais que o dobro do mesmo período do ano anterior. O mercado de trabalho está aquecido, beirando o pleno emprego, alcançando seguidos recordes históricos de ocupação e queda do desemprego. O rendimento médio do trabalhador atingiu patamares históricos também, graças a uma política que desde 2023 voltou a valorizar o salário mínimo acima da inflação, marca dos governos do PT, que reconhecem a dignidade do trabalhador como um motor fundamental da economia. Mais uma vez, provamos que o desenvolvimento social e o crescimento econômico não são excludentes, mas são complementares. O consumo das famílias segue robusto, impulsionado não só pelo aumento da renda, mas também por políticas de crédito responsáveis, como a expansão do consignado privado, que melhora o acesso ao crédito e estimula o mercado interno com a aquisição de bens a que o povo não tinha acesso anteriormente. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tem sido incansável, não só na edificação de uma política sólida e estruturante na área econômica, mas também no diálogo com esse Congresso Nacional, que tem consigo a responsabilidade de discutir e votar o projeto da maior reforma da renda da recente história brasileira, uma forma de justiça tributária. Estamos diante de revisões sucessivas para cima das projeções de crescimento econômico do país. O governo já projeta 2,4% de expansão do PIB neste ano, acima da previsão anterior e do que muitos consideravam possível. O mercado, mesmo a contragosto, começa a admitir: o Brasil cresce mais do que esperavam. E vejam só, com a inflação cedendo, com o dólar recuando e com as contas públicas organizadas. Enquanto isso, os resultados sociais são extraordinários. A pobreza e a fome seguem em queda consistente, resultado de programas estruturantes que devolvem esperança e dignidade a milhões de brasileiras e de brasileiros. A política econômica do presidente Lula não é apenas um exercício de números, mas de compromisso inarredável com a justiça social. E tudo isso
a despeito da extorsiva Selic, que muitos defendem como necessária a conter a inflação, mas que tunga muito do nosso potencial econômico, do nosso crescimento e castiga a nossa dívida pública com juros tão altos, um dos mais altos do planeta. Independentemente dela, o governo segue firme na construção de um ambiente econômico estável e favorável à produção, ao emprego e ao bem-estar. Isso é responsabilidade fiscal de verdade, aquela que não sacrifica os mais pobres, mas os coloca no centro da estratégia de desenvolvimento. Por isso, não canso de registrar aqui diariamente a competência do governo do presidente Lula, que atua com seriedade, com responsabilidade e com compromisso com o povo brasileiro. E aos que torcem contra o Brasil, eu penso que já deveriam ter se acostumado com a quantidade recorrente de fatos positivos. Já deixaram de ser surpresas, são a realidade de um governo que trabalha e que, graças a esse trabalho, tem feito o Brasil e o nosso povo crescerem de forma cada vez mais consistente, sustentada e solidária. Lamentavelmente, este é um país hoje em que a extrema-direita tem relativa força política e faz muito barulho. Não chega perto do que é a militância da esquerda e os grandes resultados que temos obtido ao longo de anos do Partido dos Trabalhadores, com resultados significativos para a população brasileira. E essa extrema-direita não tem para o Brasil nenhuma proposta. Eu não me lembro de nenhuma proposta da extrema-direita que seja compatível com o crescimento econômico do nosso país. Não conheço uma proposta apresentada pela extrema-direita que possa nos levar a um controle ainda maior da inflação. Não tenho lembrança de qualquer ideia desse segmento que fale para o povo trabalhador, que trate de distribuição de renda para a população, que trate de crescimento econômico do nosso país, que trate de fortalecimento do desenvolvimento regional no Brasil. Não, eu não tenho conhecimento. Eu os vejo aqui e fora daqui, nas redes sociais, na imprensa, porque muitos da imprensa já se esqueceram rapidamente do que foi o governo da extrema-direita, quando foram acuados, perseguidos, e hoje são inteiramente condescendentes com as opiniões e os posicionamentos da extrema-direita. Então, a gente ouve o tempo inteiro esses segmentos a falarem contra o governo Lula, mas nada trazem de positivo para que nós possamos avançar ainda mais no Brasil. Enquanto isso, nós que fazemos o governo Lula, nós que fazemos a frente política que dá sustentação ao governo Lula aqui no Congresso Nacional, nós que somos do PT, estamos o tempo inteiro a apresentar ao Brasil questões que não somente vão fazer o Brasil crescer ainda mais, mas também melhorar a vida do nosso povo. E vou falar aqui, vou citar aqui algumas. Quero, inclusive, me comprometer em alguns dos meus próximos pronunciamentos aqui, que são diários, e refrescar a memória de muita gente que falava aqui da inflação do ovo, a inflação do frango, o crescimento dos preços dos combustíveis e de outras coisas, e que agora não vem ninguém aqui para dizer que tudo isso
baixou concretamente pela política do nosso governo. Mas vou lembrar que, diferentemente deles, nós estamos o tempo inteiro trazendo propostas para melhorar o Brasil. Está aí, para discussão já no Congresso Nacional, a proposta de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Eu vou falar só dessa, que eu não quero tomar muito tempo. Essa proposta vai fazer o Brasil crescer economicamente, porque serão milhões de pessoas no nosso país que vão deixar de pagar o imposto de renda e não vão aplicar lá no exterior, vão aplicar no consumo, vão aplicar na aquisição de bens que vão fazer a economia crescer, se desenvolver. Ao mesmo tempo em que o governo está propondo que nós, pela primeira vez na história desse país, possamos fazer uma mudança nos tributos em que aqueles que não pagam nada de imposto, coincidentemente, os mais ricos comecem a pagar para garantir que esses milhões de pessoas possam ter uma isenção do imposto de renda. Essa proposta vai beneficiar, senhor presidente, vou concluir, me perdoe, vai beneficiar 92% das pessoas que pagam o imposto de renda no Brasil. Vejam, as pessoas que ganham até R$5.000 deixarão de pagar, as que ganham acima de 5.000 até 7.000 vão pagar menos. Esse grupo que vai pagar menos ou não vai pagar nada representa 92% das pessoas que pagam o imposto no Brasil. E os que vão pagar para que isso aconteça são 10% da população. Aliás, são menos de 10% da população brasileira e vão contribuir com 10% da sua renda. Portanto, senhor presidente, eu concluo aqui as minhas palavras, fazendo questão de toda semana vir aqui para torrar a paciência da extrema-direita, mas para falar para o povo brasileiro o quanto o governo Lula tem transformado esse país. Muito obrigado.